Bem-vindo ao nosso primeiro programa Cine Multi Conversa Fora. E se você é um apaixonado por filmes e séries assim como nós, hoje vamos falar da série que conquistou o Brasil. Um grupo de crianças, uma história cheia de mistérios e uma explosão nostálgica dos anos 80. Estamos falando de Stranger Things. Com 8 episódios, a série original Netflix fez tanto sucesso que começaram a surgir várias teorias pela internet. Com o final da primeira temporada, começamos a perguntar o que aconteceu com os personagens e do que realmente se trata a série. E no nosso primeiro programa, já em clima de segunda temporada, trouxemos algumas das melhores teorias para o nosso bate-papo. O mundo invertido. O que seria o mundo invertido? Seria ele uma dimensão paralela ou apenas o nosso planeta no futuro? Algumas teorias abordam o futuro, dizendo que o mundo invertido é o nosso planeta atual no futuro. Embora façam várias ligações que pareçam fazer muito sentido, eu não concordo com essa teoria. Eu acho que nós temos muito mais pontos a debater de que não é o futuro. A própria série que se passa nos anos 80 e a gente buscando a relação do jogo que eles jogam, né? Naquela época era a tendência esse jogo. Então eu acredito que o filme já foi feito, a série já foi feita em cima do jogo deles, né? Que esse jogo de RPG naquela época estava muito em ascensão, todas as criançadas jogavam esse jogo. Existe um momento na série que eles leem um livro, né? E nesse livro fala o Vale das Sombras e que é uma extensão do nosso mundo e que é uma dimensão. Então eu acho que a série fala justamente isso. Tá bem explicado isso na série. Tanto que quando eles desenham lá o equilibrista e a pulga, eles fazem... A parte de baixo. Exatamente, essa simetria. Então, para mim, eu acho que a série é focada no jogo deles, no jogo RPG. Para mim, é o que faz mais sentido. Mas a questão do portal, o que faz sentido para mim da teoria do futuro é o portal. Porque quando o portal abre, pode ver, todas as séries que a gente vê que aparece algum portal, o que tá do outro lado, na outra dimensão, ele nunca passa para fora. Aí, nesse caso, realmente tem a evolução das características do mundo invertido, passam pelo portal e vão entrando no caso, que seria o atualmente. Se é uma dimensão e é um espelho, a gente concorda que eles estão grudados um ao outro. Então, é um espelho. Até o cara usa, o professor Clark, ele junta as duas folhas e passa a caneta. Né? É quando você junta os dois pontos. E ali ele tá simulando como se juntasse as duas dimensões. O mundo invertido com o nosso mundo. O jeito que ele fura a caneta ali é literalmente como o Demogorgon usa para furar essas dimensões. Então, quando ele está entrando ali na parede, ele está saindo, dá para ver que ele está rasgando, ele, de fato, furando uma dimensão. As duas estão no mesmo plano. As duas estão no presente. Então não faria sentido. Para mim, isso não casa. E o detalhe é que assim, ó, do outro lado, no mundo invertido, sempre que há uma pessoa viva pro lado de lá e ela caminha no mundo invertido, as lâmpadas vão acendendo. Então, quando o Will vai andando pela casa, as lâmpadas vão acendendo, vão acompanhando. E se isso fosse futuro, também não faria parte essa conexão. E o Demogorgon? Ele apareceu para ela nesse plano também, mas não foi uma coisa que ela foi atrás do Demogorgon para ele aparecer ali. Então, mas eu acho que esse aí que é o mistério. Talvez seja explicado na segunda temporada. Digamos que ela atraiu ele. Nessa passagem, ela espontaneamente ou sem querer, ela acabou atraindo o Demogorgon. Que são dimensões, são várias dimensões. Faz mais sentido ser realmente dimensões do que futuro. E os fatos, por exemplo, o chão queimado que aparece no primeiro episódio, nos últimos episódios aparece lá no mundo invertido, também não faz tanto sentido, porque depois que tudo volta ao normal, que eles estão na casa de novo, a casa é reformada. Dá pra ver que a casa tá toda reformada e ainda assim o chão tá limpo, o que se imagina, né? Então como é que é futuro se foi tudo reformado? A própria série já fala que é dimensões. Porém, deixa bastante brechas para pensar que não é isso ou para realmente criar as teorias. A gente não sabe se eles realmente queriam deixar essas aberturas ou se foram fazendo a série, né? Vamos fazer uma série e vai vendo o que vai dar. Como se fosse algum tipo de pegadinha para que a gente criasse teorias, quando na realidade a verdade estava ali desde o primeiro episódio.
questão do portal, daquelas coisas estranhas. Não, coisas estranhas. Né? Coisas estranhas que saem do mundo Vale das Sombras. Vale das Sombras. Vale das Sombras pro mundo atual deles saírem, isso realmente fica. Tá, como? Por quê? Isso deixa uma interrogação. Se não for o futuro, eles vão ter que explicar. Ou se não vão ter também, né? Porque já não vem de umas séries aí que não explicam tanto o que aconteceu ou por que aconteceu. Que deixa alguns pontos de interrogação. Alguns todos. E para deixar mais interessante, alguns fãs acreditam na possibilidade daquela fofa da Eleven ser o Demogorgon. O que vocês me dizem sobre isso? Até que faz um pouco de sentido. Tem aquela cena que ela levanta o braço, que é o mesmo braço do Demogorgon, e ela consegue ter essa consciência compartilhada, porque parece que é a Eleven que entrega o Will pro Demogorgon. Então, eles têm alguma ligação. Se não é o mesmo no futuro, ou em outra dimensão, alguma ligação eu acho que eles têm. Se eles não são o mesmo, se o Demogorgon não é a Eleven do futuro, no mínimo, ele tá imitando ou usando com a cara dela, né? Porque eu vou te acabar. Não, eu que vou. Assim, ele deve ser meio sacana, né? Pra mim, o que quebra essa teoria de que ela é o Demogorgon é quando colocaram o ovo ali. Pra mim, então, teria que dizer que a Eleven nasceu de um ovo também, se ela é o Demogorgon. Então, pra mim, já não faz sentido. Então, o Demogorgon é um ser e ela é outra pessoa, é outro ser. É aquela cabeça dele. Lógico, eu concordo que, de fato, eles estão conectados de alguma forma. Dá pra ver essa sintonia entre eles. Quando o que ele sabe, ela toma consciência também. E assim vice-versa. Então, essa parte da conexão realmente faz sentido. Faz mais sentido. Mas são dois seres diferentes. Para mim, o principal é o fato de que a Eleven tem como se fosse um poder psíquico. Ela consegue empurrar e ela também pode atrair. Quando ela coloca aquela nave, que eu acho que é uma nave do Star Wars, ela faz a nave flutuar. E o Demogorgon tem que correr atrás da sua presa. Então, se o Demogorgon fosse a Eleven, ele poderia usar o poder dele para trazer a presa até ele, ao invés de sair correndo até a presa. Então, acho que isso é mais uma que quebra a teoria de que a Eleven seria o Demogorgon ou vice-versa. Tem a questão que eles colocam, que é colocado que ela fala, eu sou um monstro. Ela fala, eu sou um monstro. Exato. Ela não fala, eu sou o monstro, aquele que a cabeça abre horrível. Ela falou, eu sou um monstro. Eu acho que isso ela tá falando no sentido bem figurado. Pelo fato dela ter matado um monte de gente, ela tem Até esse ponto da série, ela já deve ter matado umas 10 pessoas. Ela deveria ter matado, nossa, quantos ela matou lá na prisão. Por bons motivos, mas não ela deixa matou, de ter ela matado. não deixou de ter matado. Por isso ela se sente mal. As atitudes dela acabam machucando as pessoas. Ela tinha acabado de quebrar o braço de um menino. Por mais que ele fosse do malzinho, ele era um menino. Acho que espremer a bexiga dele pra ele se mijar na frente de todo mundo é um pouco pior, né? Mas ela ter quebrar o braço, boa. Cara, o Troy mijou na calça. No fim do 8º episódio, Will vomita uma lesma e ele se depara em alguns minutos, em alguns segundos, no mundo invertido e depois volta ao normal. E a pergunta que não quer calar é o que aconteceu com o Will, o que está acontecendo, o que vai acontecer daqui para frente. E essa é a dúvida que a gente tá tendo aqui. Eu acho que fica claro que quem nós vemos dentro do banheiro não é o Will do primeiro episódio. Quem lembra bem, no primeiro episódio, o Will joga o dado e perde o número. Eu acho que ele tinha que tirar 14 e ele tirou um 7. Quando ele tá saindo pela garagem, ele olha pro Mike e fala, deu um 7. Ou seja, ele é uma criança doce, ele é um moleque que fala a verdade. E depois de tudo aquilo que aconteceu dentro do banheiro, ele cuspir uma lesma, ele ver o mundo invertido e sentar na mesa e não falar nada pra mãe e pro irmão, eu realmente acredito que aquele já não é mais o Will do primeiro episódio. Nessa parte que o Will toca a pia e ele tem... A gente não sabe se é um flashback ou se ele é teletransportado ou se ele só enxerga o mundo invertido. Dá a impressão de que aquilo parece ser uma habilidade dele, de ele poder ou atravessar, né, os dois mundos, navegar entre os dois mundos,
entendeu? Ou de ele apenas visualizar o outro lado. A partir do momento que ele ficou com aquela coisa, aquela lesma grudada dentro dele lá, talvez evoluindo, crescendo, e deu a impressão de que isso afetou ele, talvez, não sei, geneticamente, ou se aquela lesma poderia fazer ele se transformar, talvez numa espécie de Demogorgon, não sei. Exato. Filhote de Demogorgon. Um filhotinho de Demogorgon. Demogorguinho. E exatamente como você disse, ele é afetado, mas isso não significa que seja uma doença, porque você vê que ele não tem uma aparência física comprometida. Ele não tá diferente fisicamente, ele simplesmente vomita uma lesma. E só para pegar um gancho e abrir um parênteses aqui também, é interessante a gente prestar atenção nessa parte, que o Will, ele estava há pouco tempo com aquilo dentro dele, né? E ele é resgatado ainda com vida. Imagine a Barbie, o tempo que ela ficou lá, o tempo que aquilo ficou crescendo dentro dela, ou até que ponto aquilo evoluiu. E como a Mônica falou, da questão que o diretor disse, eu não me preocuparia com o Will. Isso eu falei em off. Como ela não falou, ou quer dizer, ela falou em off, e eu estou repetindo, o diretor disse, eu não teria medo do Will. Então aí já abre... Teria que se preocupar com a Barbie. Teria que se preocupar também com a Barbie. Então, teoricamente, tá morta. Exatamente. E o que afetou o Will pode ter afetado ela. Então é interessante a gente pensar nessa questão também. O Will poderia ter virado alguma coisa além se tivesse, talvez, permanecido mais tempo dentro do mundo invertido. Com aquela coisa grudada nele. Acho que ele vai ficar só um pouquinho mais, não sei, obscuro do que ele é. Aquela criança doce e meiga nos primeiros episódios, até confundido, né? Cuidado com ele. Gente, cuidado com ele. Nem imagino o que aconteceu enquanto tava sumido. Foi doideira. Você teve um funeral. Jennifer Reis estava chorando. E o Troy mijou na calça. Na frente da escola toda. Atormentado pelas lembranças de sua filha, o intrigante xerife Jim Hopper esconde muitos mistérios. Uma das teorias, para mim, que chama muita atenção é em relação à filha dele. Tem um momento que eles estão no mundo invertido e ele pega um ursinho e ele é levado para um flashback. Nesse flashback mostra a filha dele olhando para o além, tendo um ataque, não dá para saber o que ela está tendo ali. Os dois estão acudindo ali a menina. Não sabe se é um ataque de asma, se é um ataque, uma convulsão, mas ela tá olhando pro além, assim, sabe? E ali parece que ela tá vendo alguma coisa, como se ela estivesse sentindo, ou ela tivesse imergido para algum lugar. É interessante isso, que parece até que também é a mesma sensação que o Will teve quando ele encostou na pia e ele foi levado para aquele lugar. E ele faz exatamente a mesma cara, ele olha assim, tipo, nossa, para onde eu fui? Então, essa parte... dá a impressão que ali ela não está tendo um ataque, ela está tendo uma visão mesmo, talvez de um outro, do mundo paralelo ali, que é o mundo invertido, ou talvez como a série, que eu também acredito que fala sobre dimensões, ela possa ter ido, visualizado para uma outra dimensão, alguma coisa que ela viu, ou talvez ela tenha visto o próprio Demogorgon. Então, essa parte, para mim, parece, guarda bastante, esconde bastante segredos, assim. Mais uma teoria da qual eu não compartilho. Eu não acredito que a filha do Hopper ou o próprio Hopper tenha algum envolvimento passado com o governo ou com os próprios experimentos que a Eleven passou. Eu acho realmente, naquele momento ela estava tendo um ataque de asma. Para mim ficou muito claro isso. E anos depois, parece que passou uma boa quantidade de tempo até que ela fique careca. Ali era só uma criancinha e lá ela parecia ter 10 ou 11 anos. Então ela teria tido tempo de falar pro pai dela que ela estava vendo algumas outras coisas. Então é mais uma da qual eu não compartilho. Acho que essa teoria só confirma a minha teoria, de que não existe teoria. Que eles simplesmente fizeram uma série, tá? Com uma sequência de fatos, com alguns mistérios e a gente fica criando. E que tá tudo explicado nela. Tá explicado e a gente fica criando, não sei por que motivo, causa, não sei se as pessoas acharam que não foi suficiente, vamos colocar mais coisa aí que acho que... Tudo bem que deixa algumas pontas soltas, mas eu acho que isso é comum, a maioria das séries deixa, mas não acredito que tenha uma teoria de que a filha dele não morreu. Minha filha morreu de câncer. Não morreu de câncer não, a gente acha que ela não morreu. A gente acha que tem aí um mistério aí. Acho que as pessoas ficam procurando mistério na série, ou procurando explicação para as coisas
Que na verdade nem é tanto mistério, né? A filha Sim. dele morreu de câncer, ele é Exatamente. perturbado, dopado. No começo da série a gente acha até que ele é um louco, né? Isso é uma própria brincadeira, eu acho, dos diretores pra fazer com que a galera se manifeste e crie Pra que teoria. fale sobre a série, né? Exatamente, vamos falar, pra ter Tanto que a repercussão gente tá aqui, né, falando. E tá gravando um vídeo Ó, aqui. funcionou, de tantos hein? minutos. Mas uma Deu coisa legal certo. pra gente pensar, porque assim, ó, a série começa com o Hopper e Termina ela com- termina com o Hopper. que se a gente fosse falar a fundo de tudo, a gente ia conversa fora, muito Seriam afora, conversas afora. né? Não, essa é a conversa eterna fora. Acho que tem muita coisa pra se debater, muita coisa pra falar. A série realmente deixa muitos pontos, né? Mas E esperamos que na segunda temporada a gente tem Possa algumas responder essas explicações, perguntas? né? responder essas perguntas, né? Então já existe rumores, especulações, as gravações já começaram. De repente aí já começa a vir umas fotinhas pra gente já Cristiano, dar uma você tem analisada. alguma aposta pra segunda temporada? Eu tenho uma aposta, não é 100%, mas eu tenho uma aposta. De que é de fato dimensões e que vão existir outras dimensões, Não é futuro. não é futuro. Eles vão focar muito na questão da dimensão. E eu acredito que vai ter um outro Demogorgon, que eles no final eles falam, né, que é a Tsau Hydra. Então, eu acho que vai ir pra esse lado aí. Ok. Vlad, faz alguma grande aposta pra essa segunda temporada? Eu concordo com o Chris. Apenas eu fico um pouco em dúvida por causa que tem uma nova personagem chamada Max, que tem um irmão que bebe e arranja briga, não sei o quê. E essa Max é fora do padrão da própria série, do próprio enredo. Dizem, né, que o estilo dela é como se fosse um estilo fora da época. Então, dá essa brecha pra você, então será que é futuro mesmo? Será que são os diretores fazendo uma pegadinha com a gente de Mais novo? uma? Mais uma? Mais uma. E você, Mônica, tem alguma grande aposta pra essa segunda? Difícil, viu? Tem, como eu falei, muitas pontas a questionar. Eu, particularmente, fiquei muito intrigada com o urso. O urso da Eleven, o quartinho dela, o urso do Will serem exatamente iguais, o Willzinho. Não sei se isso vai ser explorado, mas eu acho que alguma coisa aí deve ter. Tem que ter. Não pode ser só coincidência, o urso ser igual. Ou pode? Pode. Pode. Bom, eu acho, e talvez vocês não vão gostar do que eu acho, que a segunda temporada não vai ser uma continuação da primeira. Eu acredito que eles vão deixar a primeira exatamente onde ficou e vão simplesmente fazer uma segunda temporada Totalmente. que não vai responder todas as nossas perguntas da primeira. Eu realmente acho isso. Ou ela pode simplesmente contar a história de que tudo era imaginação do Will. Nossa, mas aí... Aí não seria dá, né? massa, Ia ser hein? massa. A segunda temporada pode ser o Will acordando. Ele simplesmente acorda. Acordei. O Will Aí, acorda a e todo beleza- mundo se mata. né? Exatamente. Exatamente. 8 episódios. que Era a o gente sonho assistiu, dele. Era o sonho dele. Era o sonho do Will. Seria Nossa, interessante. realmente, isso Ah, é mãe, incrível. o Will te contou sobre o jogo? Que jogo? Eu joguei uma bola de fogo nela e puf, Não, morreu. peraí. Isso é... Quer dizer, isso Não, é... é só Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons. 10 horas? É. Caramba! Nossa, é muita vontade de jogar, hein? E esse foi o nosso primeiro programa. Assim como você faz na sua casa com seus amigos, nós fazemos aqui. Jogamos Conversa Fora. Galera, não perca o próximo bloco. Nós vamos estar cobrindo a pré-estreia de Rogue One. Se você gostou do capítulo de hoje, do programa de hoje, se inscreve no canal, dá um joinha, comenta aqui o que você achou e a gente se vê em breve, hein? Beijo! Uhul!